Fala pessoal do canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live, mais um dia de esclarecimentos para você brasileiro que está querendo um Brasil transparente, um Brasil com opiniões isentas, né? Sem opiniões patrocinadas. A gente cansou dos meios de comunicação manipularem aí as nossas ideias, colocando coisas ali que a gente falava, legal, parecia que estava ruim, mas agora que eu assisti o Jornal Nacional, eu acho que tá bom, eu acho que eu é que estou errado. Então, hoje em dia, o YouTube permite que a gente enxergue fora da caixinha, né? E é esse trabalho que vem sendo reconhecido diariamente por vocês todos aqui no canal Brasil Inteligente. E em troca disso, o que eu tenho que fazer é simplesmente honrar o meu crachá de jornalista vocacionado aqui, sem nenhum diretor de redação, sem nenhum chefe de canal batendo na mesa e falando, você vai falar isso, você vai falar bem desse cara porque ele jogou verba na emissora, você vai falar mal desse cara porque ele não jogou verba na emissora, porque é infelizmente o que está acontecendo com o jornalismo empresarial, né? E eu fico muito feliz de nesse momento da minha vida ser um jornalista independente, porque a gente pode falar o que pensa, a gente pode falar a realidade dos fatos e conta simplesmente com o apoio de vocês. Então, o que você faz aí do outro lado, você sabe, clica no gostei, compartilha a live. Se você está curioso em relação ao caso Adélio Bispo, a gente tem informações novas, tem pessoas ligadas aqui ao cara que, na verdade, na minha opinião, destruiu tudo que era para ter acontecido por quem planejou, né, aquele ocorrido do dia 6 de setembro de 2018. Então, eu não trouxe ainda aqui o Clenis, propriamente, ele passa por diversos problemas derivados do ocorrido da facada e de outras coisas na esfera militar, mas trago pessoas ligadas a ele que pode falar com propriedade sobre o que aconteceu posteriormente ao Adélio Bispo atentar, né, contra a vida de Jair Messias Bolsonaro naquela fatídica tarde de 2018 em Juiz de Fora. Todos a bordo aqui, deixando as suas perguntas, suas considerações. Se tiver dúvida, coloque na tela, não precisa de superchat, Por isso que tá? Não precisa pagar nada, faça como o pessoal que já está comentando aqui. O que é muito importante é sempre ser respeitoso. O convidado falou uma coisa que eu não gostei, seja respeitoso, tá? Quem está aqui está dedicando o seu tempo por um Brasil mais limpo e transparente. Essa é a vontade que a gente tem em comum aqui. Então seja respeitoso e faça o seu comentário sem medo de ser feliz, porque a gente vai responder. Hoje não vai ser uma entrevista descontraída, já falo para vocês, é uma entrevista tensa, é uma entrevista com informações aqui absolutamente sigilosas, né? Mas a ideia aqui é esclarecer fatos que estão sendo omitidos por quem? A gente não sabe. O que eu sei é que o Gilmar Mendes, ministro do STF, impediu o Cabrini de entrevistar o Adélio Bispo. Isso eu posso falar porque é público, tá? É público. Você dá um Google aí, na época do SBT Repórter, o Cabrini iria entrevistar o Adélio Bispo. Quem concorda, então, por isso que eu vou começar já com o meu entrevistado, porque aí ele pode me ajudar nesse debate. Quem não concorda, vou colocar aqui na tela, diretamente de Belo Horizonte, Sargento Alisson Felipe. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado pela confiança no nosso trabalho, no nosso canal. Eu sei que não é fácil, né, a pessoa se disponibilizar a trazer à tona o que chegou até você, mas eu acredito que você, assim como eu, é um grande patriota, que quer o bem do nosso país e que quer que chegue, pare com esse tipo de situação, que as coisas são omitidas aqui e fica tudo por isso mesmo, né? Todo mundo fez um estardalhaço absurdo no caso da Marielle, aí acharam o mandante do mandante do mandante, agora estão julgando dois lá que nem se sabe se são realmente os executores. E aí, quando vem um fato desse que muda a política brasileira, parece que tem gente que não está muito afim de que isso seja esclarecido. Seja bem-vindo, Alisson Felipe. Fique à vontade para fazer o seu destaque inicial aí. Ô, Thiago, muito obrigado, tá, pela oportunidade dessa entrevista. E, como você disse, né, a gente só quer a verdade, né, nada mais que a verdade. Até porque de certa forma, foi um radicalismo, né, que aconteceu na época de 2018, de toda a situação presidencial, e a Faz gente um break. tem até aquelas questões, né, relacionadas, por exemplo, a morte do Teori Zavascki, né, a que presidenciava, eu não lembro o nome dele, né, que morreu de avião, né, tem o Celso Daniel, Eduardo Campos. Isso, Eduardo Campos. E o Celso Daniel, então a gente vê que pela história política tem algumas situações que muitas pessoas falam que digamos assim, conspiração, né, teoria da conspiração, mas que talvez, né,
elas podem se ligar, né, mutuamente. Então, espero que eu possa estar respondendo você aqui algumas questões que chegaram ao meu conhecimento, né, em relação ao Cabo Clênis, que eu tive, né, uma boa parte do tempo junto com ele, fazendo alguns vídeos. E tomara que seja uma entrevista bacana e que eu possa responder, né, com o tempo, as perguntas. Com certeza, com certeza. Sinta-se entre amigos aqui, né? Aqui é um canal do bem, a gente não vem aqui para sacudir ninguém, para deturpar ninguém. Ontem mesmo estava transmitindo o que foi? Os áudios, né, que você tinha mandado para mim. Eu estava preservando a sua figura, claro, falei, é um off, né? O dia que ele vier aqui a gente esclarece. Não tem crime algum ali, está divulgando uma coisa que chegou para ele, né? Ninguém é baú para guardar segredo, e trouxe à tona ali os 18 minutos posteriores à prisão do Adélio, pelo que eu entendi, né? E aí aquele debate ali entre os militares, o próprio Clênis, acredito que estava ali no local, foi ele que gravou, né? Sim. Ele que gravou o áudio e traz aquela situação ali e a gente fica preocupado, né? Porque estava rolando uma guerra de vaidades ali. Mas para quem não conhece a situação, é bom contextualizar pelo comecinho. O Alisson Felipe, ele tem contato com o Clênis, posso falar que é amigo? Amigo do Clênis? Pode-se dizer conhecido, né, colega? É um conhecido do Clênis, é um militar como o Clênis. Quem não sabe quem é o Clênis, foi o cabo que protegeu o Adélio Bispo após a facada, né? Ele caiu. Para mim, o roteiro desse filme aí foi desenhado por alguém que checou a possibilidade de eliminar um presidenciável com a facada, e após a facada, por ele estar numa multidão, né? E aí já vieram entrevistados aqui falar que ele ele é esquizofrênico, Faz todo então é muito sentido. fácil manipular um esquizofrênico, né? Você ganhar a confiança dele. Eu não concordo nem discordo, né? Ele tem traços de psicopatia ali, mas ele parece ser um cara muito inteligente nas palavras que foram gravadas, principalmente divulgadas pela Veja, em depoimento à juíza. É o que eu sempre trago. Mas a aqui. ideia era que ele matasse o Bolsonaro e que na sequência alguém linchasse ele. E isso não aconteceu graças ao Clênis. Por isso que eu falei no começo, o Clênis estragou tudo, né? Estragou tudo do lado do bom, né? Porque o Adélio Bispo está vivo hoje, até hoje, por conta do Clênis. E é por isso que ele é um herói. Ele é um herói porque ele impediu que fosse dado outra facada, né? Com a queda ali ele já abafou, e ele também protegeu a vida de um cidadão que até então não se sabe, e não se sabe até hoje, qual era a motivação que levou ele a fazer aquilo. Então, a partir do momento que o Bolsonaro virou um presidente por conta disso, muito por conta disso, porque subiu muito a popularidade dele, não se sabe o que ia acontecer no segundo turno, ele liderava as pesquisas ali no primeiro turno, mas eu lembro muito bem que o meu voto mesmo foi no Amoedo, no primeiro turno de 2018, não foi no Bolsonaro. O Bolsonaro não era o favorito de muita gente. E aí quando acontece o atentado, e aí o povo abre o olho e fala, ué, por que estão tentando eliminar esse candidato? Né? Mas não tinha a polarização direita e esquerda, foi ali que nasceu. Foi no dia 6 de setembro de 2018. Então quando o Clênis ele entra em cena e protege o Adélio, e prende o Adélio, e leva lá para o canto e fica ali com ele. Você sabe quanto tempo ele ficou com o Adélio? Ele chegou a conversar sobre isso com você? Sozinho? Tá. Ô Thiago, eu quero até esclarecer, né, que hoje eu sou ex-militar, né, porque eu pedi a minha baixa dentro da Polícia Militar devido a situações de perseguições, essa busca da justiça, né, e mostrar a verdade, o que acontece dentro da instituição. E já retornando, né, com relação a essa resposta aí, porque a gente conversando, né, que teria aí algo em torno aí de uns 20 a 30 minutos, que teria então essa, digamos, né, a prisão do Adélio e ele ficar sob a posse, né? Quem concorda, Clênis, ele fazendo os deixa contatos, o like, pedindo apoio para poder like chegar a outras quem concorda. pessoas. Quem não concorda, então, né, fazer a deixa o dislike. A gente tem até uma foto na internet que tem um Clênis mais abaixo, aí tem um Adélio um pouco acima dele, aí tem um oficial da Polícia Militar, um coronel. E essa aqui, né? Essa foto mesmo. Aí tem um policial federal. Então, ele pediu esse apoio porque ele estava sozinho, por ser um militar, né, à época da ativa. Ele andava com sua algema também, fez a algemação. E tem até uns boletins de ocorrência, né, na qual ele narra essa situação, testemunhas narraram essa situação, como ele fez a prisão, que ele estou na entrada num prédio,
né, que ele levou a pessoa até em cima. E o que então ele chegou a comentar comigo, né, que ele teria gravado, né, não sei bem ao certo se é um áudio, se é um vídeo, mas do Adélio, então, falando de toda essa situação, por que aconteceu aquela facada, quem seriam as pessoas, né, que estariam por trás, porque o policial militar, ele tem o conhecimento da técnica de interrogação. Então, às vezes, o autor do crime, às vezes, não quer falar, ou então fica meio receoso de falar, mas vai se utilizando técnicas que acaba que persuade a pessoa, né, que ela está num ambiente tranquilo, que nada vai acontecer contra ela, que ela vai ser assegurado, né, a vida dela, e a partir daí ela começa, então, a relatar, né, o ocorrido. Então, o Clênis, né, ele falou que teria, né, essa mídia e outras situações também, inclusive sobre essa a conversa que você falou dos 18 minutos, né, que teve ali, de certa forma, uma vaidade, uma preocupação, né, do ministro, à época da Justiça, né, saber por que, né, que o Cleides que teria prendido, cadê a Polícia Federal, por que ele estaria dando entrevista. E, então, são situações que, a princípio, eu também, quando ele falou, de certa forma, eu não acreditava muito, né, porque ele não mostrou de imediato. Isso foi lá por volta de 2021, né, que a gente teve essa conversa, quando eu conheci o Clemes, quando eu já fazia a gravação de alguns vídeos, né, das denúncias, né, que estavam acontecendo de relação a mim, né, que tinha acabado de sair de uma política municipal, a qual eu fui transferido, né, da cidade aí que eu morava para Belo Horizonte. E com o tempo a gente foi comprovando que foi realmente a pedido de um político, um ex-prefeito de lá, que tem amizade com um desembargador, né, amizade íntima, um desembargador da Justiça Militar, que de certa forma tem influência com o comando geral, e assim foi se desdobrando todas essas coisas. Então, devido a esses vídeos, o Clênis me chamou, né, para conhecer, eu conheci, conversando, ele falou, eu quero fazer isso, mas eu quero contar um fato que aconteceu comigo. Olha, em 2018 eu prendi o Adélio, fui o que aprendi, eu prendi ele, e dentro da época que eu estava em campanha política, fizeram um laudo meu médico, né, da Junta, né, Central de Saúde, né, falando que eu teria participado dessa perícia, eles me reformaram, estou recebendo salário relacionado a cabo há 8 dias. Aí foi falando todo esse enredo, né, trazendo toda a história para mim. O que é esse salário de cabo de 8 dias? Significa essa redução salarial que ele tem, é isso? Quanto seria o salário de Sim, um cabo na época? no cabo, eu creio que hoje não deve estar gerando algo de. Eu acho que não deve dar nenhum salário mínimo. O que ele Né? recebe? Porque, isso, creio eu que deve ser mais ou menos isso. Né? Porque a época ele Isso é tinha o que ele 8 tem anos. para subsidiar, para custear o mês dele é menos que um salário mínimo hoje, com a aposentadoria que deram para ele. Isso. Até então a informação que eu tenho. Né? Eu não vou te dizer agora assim de cabeça, eu teria que verificar, Não, mas né, para beleza. procurar essa Chutando informação. alto, R$ 2.000. Sim. R$ 2.000. Isso, estando alto, R$ 2.000. A época, né, do que aconteceu, ele tinha 8 anos de polícia. E então, devido a toda essa repercussão, essa situação, acabou que eles têm a documentação, inclusive ele, né, apresentou, né, que ele foi reformado referente a 8 dias, né, quando ele estava em campanha política. Então, ele foi tomar conhecimento disso depois, né, e ele percebeu que seria uma perseguição por parte dele ter prendido o Adélio, como se diz, não teriam consumado a morte do Adélio, né, porque ele chegou a falar que teria essas provas, só Dá um que break para mim. não buscaram investigar, nem não quiseram realmente dar a oportunidade para ele apresentar. De certa forma, ele percebeu que as pessoas queriam só obter aquelas informações e ou jogar para o escanteio ou até mesmo depois atentar contra a vida dele, como aconteceu em uma Sim. certa situação, né? E alvejaram um carro dele e ele hoje teme muito pela vida dele. É igual eu falei antes, né? Eu também achava que não era verdade, porque ele não me apresentou as provas, né, os áudios. Aí agora, recentemente, que ele apresentou para mim, que eu te mandei esse áudio de 18 minutos, eu percebi que realmente é uma situação muito grave. Normalmente, Alisson, o que acontece? A pessoa, ela sempre pergunta para si mesma, ela fala, o que isso pode me ajudar?
né? O ser humano, ele pensa dessa forma. Eu até brinco aqui, né, no canal, que quem gosta do ser humano de verdade é a nossa mãe. Nossa mãe ama a gente, tanto que você vê aí na fila de presídios filhos que são maus filhos, né, que acabam indo preso. Quem visita normalmente é a mãe, né? Você não vê pai. É o pai, ele, né? Agora, e as pessoas normais, elas não gostam da gente. Elas gostam do que a gente pode proporcionar. Então, o que o Klein está fazendo é justamente esse filtro. O que isso pode me proporcionar, né, como informação? Só que no caso dele, como você já traz que ele é um cara que está sendo ameaçado e tudo mais, isso acaba valendo aquela máxima que você vê lá, o entrevistado no Cabrini, e fala assim, por que esse cara está falando isso? Porque ele está sendo ameaçado, né? Ele já está meio que caminho andado para alguém eliminar ele. Então ele prefere colocar as informações, e essas informações acabam até protegendo a vida dele. Porque a partir daquelas informações publicadas, né, sendo divulgadas para a mídia, se alguém atentar contra ele, esse alguém fica muito mais exposto do que se alguém atentar contra ele sem ele divulgar o que ele sabia. E aí ninguém sabe quem matou, né, por quê, qual foi a motivação. Então, acaba sendo uma proteção, né, a divulgação dessas informações. E no caso do Clenis, é uma informação que protege ele, no caso dele, né, ele já está exposto. Né? Ontem mesmo a gente estava passando o áudio que você tinha mandado, aí o pessoal, vocês não têm receio de expor ainda mais o militar? Não, ele já está exposto. Essa parte que vocês não entenderam. Né? Tem um rapaz aí que você deve ter visto alguns vídeos na web, que é o Frank PCC. Né? Ele já está decretado, né, ou é sentenciado, como ele fala no Tribunal do Crime. Então, ele traz informações de bastidor que todo mundo fala, esse cara é louco. Não é que ele é louco, é que ele sabe que ele já está sentenciado, o caminho dele foi traçado, ele sabe o que ele fez. E, infelizmente, fica difícil dele escapar. Então, ele está passando o máximo até como um alerta para que futuros jovens não errem onde ele errou. Né? É um jeito dele se perdoar perante a sociedade. Porque ele fala, por mais que eu tenha sido preso por alguns crimes, eu não paguei o que eu devo para a sociedade, porque eu fiz muito mais, né? Que não acabou não sendo condenado. Então, só para não divagar a respeito disso, eu tenho muitas perguntas aqui para o Alisson. Uma delas é em relação à possibilidade do Clenis, do Adélio ter sido preso com 3 celulares, mas não responde ainda não. Hoje, Alisson, você é militar aposentado, você trabalha com alguma ONG, alguma coisa ou não? Na verdade, hoje eu sou ex-militar, eu trabalho na área particular, né, privada. Hoje eu sou presidente da ONG Sobreviver, Luta pela Vida. Nós criamos essa ONG no ano de 2024, na qual ela busca, por isso que não pode baixar proteger não pode os direitos baixar humanos, a dignidade humana dos servidores da segurança pública e também de seus familiares. Porque eu vivi o sistema, né, tanto do lado de lá como do lado de cá, porque eu fui preso diversas vezes, tem prisão e, de certa forma, foram já transformadas em ilegais, tem processo até civil, já transitado e julgado, né? Na área criminal também. Tem outras situações que aconteceu comigo, então digo que o seguinte, muitos militares que poderiam, né, passar o que eu passei e conseguir estar firme até hoje, infelizmente acabaram se suicidando. E o que a gente chegou a uma análise, né? Quem concorda, acontece, deixa o like. Tem uma entrevista que a gente deixa tem o like aí, Quem 2010, concorda. Quem até não concorda, recentemente, 100 deixa o policiais dislike. militares aqui em Minas Gerais, né, militares estaduais que suicidaram, mas não tem qualquer tipo de motivação. E com o nosso estudo a gente então chegou, né, a um liame, né, do que acontece dentro da carreira militar estadual, né, na qual você começa ali num emprego que você não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de situação de saúde, e acaba que muitos, né, chegam a suicidar. Então, a gente tem hoje bastante informação de que há induzimento de suicídio dentro da Polícia Militar e que a Justiça Militar ela não toma providência quando a gente traz essas informações. Na verdade, eles fazem é proteger. Nós temos aí a situação do cabo Gesiel, que ele fala claramente um áudio, né, o que acontecesse com ele, seria um oficial superior, né, que teria cometido. Nós temos a situação da sargento Denise, que ela tem um vídeo dela que passou, né, viralizou. Na época, né, ela parece que estava na rodovia, ela falando sobre essa perseguição e tudo. Então, assim,
É como se o praça hoje, ele tivesse que fazer como se fosse um robô. Se ele fizesse aquilo a mais, Faz buscasse um a break. justiça, já é decretado a sua expulsão, a sua morte, então a aposentadoria para falar que ele é louco, insano. E é o que estão tentando fazer hoje com o Clênis. Eles estão tentando torná-lo uma pessoa insana, para eles se tornar o Adélio, né, para que as palavras dele não sejam verdade. Então, muito bom. Bom, são coisas que não são divulgadas, né? É que nem suicídio de idoso. Então a gente fala assim, nossa, suicídio de idoso? Não, eu não vi nenhum idoso que se enforcou, ele para de tomar remédio. Ele não precisa se suicidar de outro jeito. Então, o suicídio militar é desse jeito também, né? O cara fica depressivo ali e tal e acaba com a própria vida, né? De uma forma... Como é que é isso? O suicídio é medicamentoso ou eles se enforcam, atiram na cabeça, as coisas assim ou não? Na verdade, eu posso até dizer, porque até hoje eu trato ainda depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, né? Tem a situação também do pânico, né? De que a gente tem, eu tenho provas comprovadas que houve, nesse decorrer dessa situação, 2 torturas, né? Comigo, inclusive, uma na frente da minha esposa. Infelizmente, a Justiça Militar e a Polícia Militar, eles estão aí protegendo os torturadores. E, então, são vários tipos de situações que ocorrem na vida daquele policial militar, né, que quando ele não passa a não ser bem visto, principalmente por superiores e oficiais, né, começa então a perseguição, que seja através de escala de serviço. Ele está, por exemplo, trabalhando na parte da manhã, mudei para a noite. Ele está trabalhando no serviço operacional, digamos, por exemplo, da Rotan, aí tira ele, coloca numa viatura básica. Então, começa a mexer no emocional. Aí, com o tempo, nós temos ali, né, a começar a aparecer processos administrativos, muitos processos administrativos. Aí depois nós já temos a situação, né, de imputar até mesmo um crime àquele militar. E depois a gente tem uma transferência, que eles falam que é conveniência de disciplina, para tirar aquele militar daquele lugar que às vezes as pessoas conhecem ele, né, sabem que ele é um bom policial, mandei para outro lugar e já chega taxado como um policial ruim, e começa tudo novamente. Aí você já tem, com a transferência de um lugar para o outro, muitas vezes, o problema financeiro. Aí, de certa forma, já começa a abalar a família, que muitas vezes o policial não tem como levar esposa, filhos para o mesmo lugar onde é que ele está trabalhando. E por aí vai. E quando você começa a adoecer, tomar medicamento, né, aí você já começa a ter o cesseamento do seu tratamento. Você chega, por exemplo, com uma licença médica de 30 dias, aí eles viram e falam, não, você está bem, você vai ficar só 5 dias fora e você vai trabalhar internamente. Então, ao invés de tirar o militar daquele lugar que seja, né, insalubre, que está causando a doença dele, eles fazem né, tirar, então, esse tempo que deveria ficar em casa se tratando, né, através também de psicoterapias, continua deixando ele naquele lugar que já está sendo assediado, perseguido, e aí o militar não consegue lidar com aquilo. E não Então, seria ele é mais fácil exonerar o cargo ou demitir do que fazer essa tortura psicológica? Por que eles fazem isso? Eu não sei se é Seria mais fácil sadismo, demitir, não se... seria? Tem como Sim, demitir? sim, mas aí que tá. Quando se demite o policial, por exemplo, através de um PAD ou PADs, né, dependendo do tempo, né, são termos que estão presentes no Código de Ética da Polícia Militar, né, devido ao tempo, isso pode prejudicar, por exemplo, um militar que ele pode ficar 8 anos se prestar concurso. Então, você tem o prejuízo financeiro da transferência, prejuízo financeiro da compra de medicamentos, prejuízo emocional, porque você continua trabalhando no mesmo ambiente que você está sendo perseguido, porque eles não dão, né, a licença, né, afasta o militar daquele lugar para ele poder se tratar e voltar melhor. E aí, às vezes, o militar não tem outra profissão. Para ele sair, né, da profissão, pedir uma baixa, por exemplo, para poder ir para outro emprego, é muito difícil como ex-policial. No máximo, você vai conseguir um porteiro, fazer a segurança em algum lugar. Então, ele depende daquele salário. A família depende daquele salário. E outra coisa, o plano de saúde da Polícia Militar, né, ele é muito bom. Então, ele vai perder tudo isso.
Eu Entendi. mesmo, quando pedi a Não, eu minha digo baixa, eu assim, estava com 15 anos. eu não digo da pessoa que está sofrendo todo esse A assédio moral se instituição. demitir. Eu digo do superior, ao invés de torturar essa pessoa, ele já demite logo. Ele não poderia fazer isso? Ou eles têm esse desejo Poderia, mórbido de torturar o... sim. A gente percebe que esse desejo, Que né, loucura. de realmente forçar a pessoa a pedir baixa, ou então, sim, na hora que eles verem que ali está uma situação bem extrema, falar assim, não, agora nós vamos demitir e vamos mostrar que ele é um mau policial. Porque, na Entendi. verdade, eles querem mostrar isso. A minha baixa, por exemplo, quando eu pedi, que foi no dia 3 de outubro de 2022, no outro dia eles já indeferiram e eles abriram um processo de exclusão para mim. Então, eles indeferiram de um dia para o outro e pediram, já abriram um processo de exclusão. Ou seja, ó, você não vai sair porque você pediu. Nós vamos te expulsar para te mostrar que você é um mau policial. Só Entendi. que aí eu ganhei na justiça. E para você ter ideia, nesse tempo que eu não consegui, eu apresentei licenças médicas, não estava bem. Acabou que criaram um processo de deserção para mim, entendeu? Fui preso. Teve outras situações também que eu acabei sendo preso. Né? E assim, é todo aquele sofrimento, e as pessoas falam, mas por que você não pede para você sair? Eu já pedi para sair, mas a polícia militar não me deu o Entendi. direito. Aí eu ganhei na justiça e graças a Deus hoje já está, né, transitado e julgado, porque a minha baixa ela é referente a 13/10/2022. Então, tudo que eles fizeram a partir dessa data, né, as violações dos meus direitos, não me dar licença médica, as prisões, as torturas, né, psicológicas, que a tortura, geralmente o pessoal leva só a criar aquela tortura física, né, de um policial bater, um bandido, algo, mas tem uma tortura psicológica. Né? E eu cheguei a ter até pensamentos de suicídio. Né? Acontecer isso contra a minha família. Falei isso, inclusive, quando passei por perícia. Mas, na verdade, eles. Como se diz, é o sistema, é a forma como o sistema trabalha. Mas, igual Muito você bom. falou, seria melhor, né, mandar, né, exonera, né, aquela pessoa ali, mas eles preferem ter esse ciclo até eles falarem assim, não, agora vamos embora realmente, mandar ele embora. Então, vamos fazer com que ele se suicide. É. É um induzimento ao suicídio, que eles não falam isso, mas através dessa perseguição, esse assédio, acaba que o militar se suicidou, e foi por causa justamente disso aí, né? Muito grave. Eu fiz essas perguntas aí pro Alisson para ele contextualizar, para ele trazer quem ele é, né? Porque muita gente pode falar, mas quem que é? Falando do Clenis aí, né? Você que está chegando agora, a gente está falando com o sargento Alisson, ex-sargento, né? Posso falar assim? Sim. Ex-sargento Alisson Felipe, que teve contato com o Clenis, que foi o que protegeu, né, o Adélio Bispo após a facada do Bolsonaro. E daqui a pouco tem uma pergunta do Risonaldo, o que ele está fazendo. Eu agradeço a sua pergunta, Risonaldo. Eu vou deixar para o Alisson responder ela já já. Mas vamos voltar para o cerne da nossa live aqui, da nossa questão. O Clenis, quando prende o Adélio, eu acho que foi até você que me trouxe essa informação de que ele teria, e daqui a pouco eu vou colocar aqui a entrevista com o Clenis, tá? Fica aqui Sim. comigo na audiência para vocês verem isso. Mas o Alisson acho que tinha me trazido que o Clenis tinha te falado, não sei se foi você que me falou, me desculpa se não for, ou se foi na própria entrevista que a gente vai assistir, que o Clenis traz que o Adélio tinha 3 celulares naquela ocasião. Você ficou sabendo disso? Foi você que me trouxe essa informação? Não, eu sabia que ele tinha, né, o aparelho celular, mas que ele tinha 3, não. A época dos fatos só me relatou como ocorreu nessa situação da prisão. Eu tive em Juiz de Fora, ele me mostrou a escadaria, mostrou o prédio, contou tudo novamente. Eu tive juntamente com o pai dele lá. Você entrou no Inclusive, você prédio? fala. Eu não cheguei a entrar porque estava fechado, mas ele mostrou como ele pegou, ele chegou na portaria, pediu a pessoa para poder abrir, mandou trancar porque as pessoas vieram para cima, querer realmente tomar o Adélio, né? O Denis. Aí a pessoa trancou, ele subiu lá para cima, fez o contato. Então, assim, ele, como diz, ele me mostrou bem em loco como aconteceu aquelas coisas. Inclusive, acho que eu até fiz um vídeo à época com ele, eu não sei se a gente chegou a postar nas nossas redes Com o sociais. que ele prendeu o Adélio? Ele tinha algema na ocasião ali? Sim, sim, Ah, ele tinha? ele tinha um gênio, tinha. Então ele prendeu Então, com a própria algema. o Clenis ele foi sempre uma pessoa muito cuidadosa, né? Sempre está filmando, sempre está gravando, né? A possibilidade, né, que ele tinha, né, de estar armado, porque depois caçaram o porte dele, segundo ele passou. Algemas, ele sempre andava com algema, porque o próprio policial na ativa, ele não sabe o que pode acontecer. Às vezes pode cair
uma situação de, digamos assim, de paraquedas na frente dele, e as pessoas ali ao redor reconhecem ele como policial militar, ele tem que agir. Então, às vezes você andar com armamento, você ter uma algema, é importante nesse sentido, né? Então, ele chegou a algemar, sim, o Adélio Bispo. E ele falou para você se ele percebeu que na hora que ele caiu já por cima do Clênis, ele tinha percebido o que o Clênis tinha feito ou ele não tinha percebido? Só viu que ele caiu e que o povo começou a socar ele, por isso que ele protegeu. Ele percebeu que foi uma facada? Não, ele não tinha percebido. Ele percebeu depois, né? Porque quando ele já pegou, que foi levar, que tem como diz, né? É muito rápido as informações e como foi uma situação assim muito grave. Aí que chegou para ele o que aconteceu. Ele até me falou que inicialmente ele viu que tinha acontecido alguma coisa que ele tentou contra o Bolsonaro. Foi quando ele pegou, prendeu, né? E levou e eu acho que foi nesse momento que as pessoas queriam lixá-lo, ele que devem ter falado, né? Dá uma facada no Bolsonaro, você tentou matar o Bolsonaro, foi aí que então ele teve esse conhecimento do que aconteceu. Por que eu te pergunto? Porque isso é que gerou a curiosidade, porque não faz sentido você prender uma pessoa vendo que nem hoje. Se fosse hoje esse caso, a gente voltasse lá no tempo, a gente pegaria o Adélio, colocaria num canto e faria um interrogatório completo com ele. Quem te mandou, né? Como que você foi no stand de tiro, quem pagou, quem está pagando sua hospedagem, suas viagens, que você está indo para o Rio de Janeiro, você está indo para Santa Catarina, né? Faria esse interrogatório. Naquela situação, não faz muito sentido você ficar batendo papo com um bandido. Ele percebeu que o cara era um bandido, por isso que ele prendeu. Aí faz sentido por quê? Porque ele não percebeu que era uma facada que ele tinha dado. Então você já começa a conversa falando, cara, o que você fez? Né? Eu acho que isso deve ter sido a primeira pergunta que o Clênis fez para o Adélio. E aí, o que você sabe dessa conversa de meia hora ou 40 minutos, que a gente sabe que tem um áudio, né, que o Clênis gravou isso aí, mas não divulgou até hoje. O que chegou até você que ele teria falado nessa situação, que ele ficou sozinho com o Clênis? Até bom você falar sobre isso, até a gente contextualizando, né? Esse áudio de 18 minutos, você agora tem conhecimento, chegou para mim também agora, igual eu tinha falado, né? Desde lá de 2018, de toda a situação, só agora em 2024 que a gente tem conhecimento. Então você vê realmente que a preocupação do cliente. Então, muitas pessoas queriam ter acesso a esses áudios, como eu falei, inclusive ele esteve em Brasília, teve conversando com advogados, ele foi chamado várias vezes, inclusive ele teria, né, se encontrado com o Acef, né, o advogado Acef, só que não conseguiram extrair dele esses áudios, esses documentos. E a conversa que ele pelo menos cita para mim, né, que seriam situações graves que o Adélio falou, né, diretamente quem seriam essas pessoas que estariam envolvidas, né, como se diz, no planejamento do assassinato do Bolsonaro, inclusive, né, poderiam até abalar, né, a política hoje nacional. E eu não me lembro ao certo se ele citou a falar de que teria algum grupo por parte, né, dessa trama toda que estaria por trás. Eu não sei se ele falou se é a Mancha Vermelha, se é Grupo Vermelho, né, seria algo desse tipo. E até fazendo a pesquisa para saber, né, sobre isso, encontrei então na internet, acho que uma matéria do UOL, na qual eles falaram que seria um áudio fake, né, que um motorista teria pegado um passageiro e esse passageiro teria falado sobre, se não me engano, acho que existe um grupo chamado de Mancha Vermelha que seria ligado a um partido político. Eu pesquisei a Mancha Vermelha, parece um monte de torcida organizada, que tem um monte de time que é vermelho, né? Atlético Goianiense, Internacional, todos esses têm uma torcidazinha que chama Mancha Vermelha, alguma coisa assim, que nem o Palmeiras tem a Mancha Verde, né? Sim. Mas aí eu encontrei foi no UOL, né? Tem até o site até hoje, tá na internet, eles falam que é fake, que existe esse grupo, né, ligado ao partido, né? Mas assim, seria ligado ao PT, ao Partido Vermelho. Eu creio que sim, né? Eu não posso te dar essa informação se mas seria ligado a um partido. A gente tem o pessoal, tem o PT que utilizam as cores vermelhas, né? Sim. Então, e o que o Acef queria quando ele chamava o Clênis lá em Brasília? Ele que pagava a passagem do Clênis? Com relação a isso, eu não sei. Eu sei que ele foi muitas vezes lá a Brasília de carro, né? Que tinha um veículo, né?
e que posteriormente, depois que acabou sendo tendo uma tentativa contra ele, né, na qual o carro dele foi atingido por disparos. Então, se financiava o pagamento dele para Faz poder ir em todo Brasília, eu sentido. não sei. Mas eu sei que ele foi, Ele né, foi se de encontrar veículo. com o Frederico Isso, Wassef, que era advogado do isso. Bolsonaro, né? Na época. Sim, sim. E Legal. tudo indica que ele queria obter essas informações, porque parece que no dia mesmo que aconteceu os fatos, ou pouco tempo depois, né, quando fizeram um boletim de ocorrência, que tiraram É ele o que eu como se sempre fosse trago a aqui. pessoa que prendeu o Adélio, né, eles colocaram como se fosse a Polícia Federal que prendeu, e então ele queria saber se tinha mais informações, porque chegou até a falar sobre isso. Né? Ele chegou a Entendi. falar que eu acho que tinha gravações, que ele conversou diretamente com o Adélio, né, que teria um tipo de confissão do Adélio, mas como ele percebeu que não ia acabar tendo um êxito realmente, né, como se diz, né, apresentar aquilo que poderia abafar o caso, aí acabou que ele decidiu por não apresentar. Uhum. E o que o Clênis teria dito para você em relação ao Bolsonaro? Porque parece que depois que ele se recuperou da facada, ele chamou o Clênis lá para o Rio de Janeiro. Parece que ele passou uns dias lá até como segurança do Bolsonaro na época, né? O Clênis acabou perdendo a eleição e o Bolsonaro Uhum. já eleito chamou ele. Você deve ter ficado sabendo disso, né? Ele chegou a comentar alguma coisa do que o Bolsonaro falou para ele, se agradeceu, se tentou descobrir também alguma coisa que o Bolsonaro não sabia, talvez quem teria sido o mandante, ou você não teve essa conversa? Por isso que não pode baixar a Não, guarda. nesse Não pode teor, baixar a guarda. a gente não chegou a conversar. Né? Ele tentou primar mais realmente do fato que aconteceu no dia, né? Eu sei que ele falou que realmente encontrou com o Bolsonaro, né? Inclusive ele parece que recebeu uma medalha também por mérito, a foto dele na internet, ele com a medalha. Se não me engano, ele foi na Câmara dos Deputados Federais para receber essa medalha. No Mas Rio ou em Minas? se ele, eu não lembro se foi em Minas ou se foi na Câmara dos Deputados Federais, se foi no Rio. Eu sei que tem a gente pesquisando na internet tem, né, a foto dele, né, fardado com uma medalha. Mas essa situação, né, que é posterior, né, ele não chegou a comentar se fez escolta, se foi segurança, mas sim só que ele teve sim um contato com o Bolsonaro. Quem concorda, Atualmente deixa o nós temos like. mais de 30 Deixa o milhões de like aí. Quem pessoas concorda? Quem não aposentadas, concorda, pensionistas da deixa o Previdência dislike. Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton Dantunes, juntamente com o Tiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos financeiros e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção.